Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula nesta manhã de domingo. Nós agradecemos aí a presença de vocês. Obrigado por deixar a palavra de Deus entrar na sua casa hoje logo cedo. E hoje nós vamos aprender um pouco mais das Escrituras. Eu de cá, você daí da sua casa, juntos aprendendo um pouco mais sobre como ser discípulo. Amigo, é isso aí. A nossa disciplina tem falado sobre isso. Como nós podemos ser discípulos, né? Como nós podemos ser não somente seguidores de Cristo, mas discípulos. Nós temos comentado nos últimos dias, nas últimas aulas, sobre algumas características bem pertinentes em como podemos seguir a Cristo na sua totalidade. Mas antes disso, convido você a fechar os seus olhos aí na sua casa, para juntos elevarmos uma palavra de oração ao nosso Deus, certo? Então vamos lá. Oremos. Deus Pai amado, nós te damos graças. Te damos graças, ó Deus, pela saúde que o Senhor nos concede. Te damos graças, ó Deus, por nos fazer levantar revigorados nesta manhã. Te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de estar ouvindo a Tua palavra, de estar aprendendo um pouco mais sobre o Teu amor, sobre a Tua graça. Obrigado, Deus, por tudo. Pedimos a Tua bênção sobre esta aula, que o Senhor nos dê a sabedoria necessária, o discernimento necessário, que o Senhor possa falar com cada um de nós através desta aula e esteja nos usando, né, para compartilhar um pouco daquilo que Tu tens a oferecer para cada um de nós. Obrigado pela oportunidade e nos conduza até o final desta aula. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Como eu falei para vocês, nós estamos falando um pouco sobre ser discípulo. O que é ser discípulo? E hoje nós vamos destacar alguns aspectos relevantes e práticos do discipulado. Ou seja, algumas características do discipulado, de como ser discípulo, né? Alguns aspectos bem relevantes. E nós vamos dividir essa aula em duas partes. Hoje vai ser bem rapidinho, né? Vai ser com anestesia, você não vai nem sentir. Por quê? Porque a aula ela vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, hoje, nós vamos abordar 5 características, 5 aspectos relevantes para o discipulado. E no próximo domingo, vocês vão ouvir mais algumas características, mais alguns aspectos relevantes para o discipulado, né? E essas duas últimas aulas, a de hoje e a do próximo domingo, encerra essa disciplina, cujo nome é ser discípulo, né? E durante muitos domingos, durante muitas aulas, né, nós abordamos várias características de um discípulo de Cristo. E o que significa ser discípulo de Cristo? Eu sei que vocês ouviram tudo isso, né? Ouviram o que é o ser de Deus, ouviram o que é o ser responsável, ouviram o que é o ser em pecado, o ser em desequilíbrio, dentre várias outras coisas. Tudo isso foi discutido aqui nas últimas semanas, nas nossas últimas aulas, da qual nós compartilhamos aqui com vocês, né? E aí estamos chegando a mais um final, e hoje nós vamos abordar alguns aspectos relevantes e práticos para o discipulado. Na prática, como que funciona, né? Nós aprendemos vários aspectos teóricos, mas na prática, como que funciona? Como que isso funciona na nossa vida? O que nós temos que fazer? Quais são as nossas ações a partir de tudo isso que nós aprendemos? Que atitude nós devemos ter diante das situações que nós vivemos no nosso cotidiano? Hoje nós vamos destacar 5 delas. Somente 5, rapidinho, como eu falei para vocês, né? Primeiro eu gostaria de apresentar para vocês o seguinte. Bom, primeiro, nós vivemos num mundo, né, repleto de situações adversas, né? Nós vivemos num mundo, às vezes, em busca de conhecimento. Nós vivemos num mundo, às vezes, em busca de sucesso financeiro. Nós vivemos num mundo, às vezes, em busca de uma boa profissão, né? Há aqueles mais românticos que vivem no mundo em busca de constituir uma família, em busca da pessoa amada. Tudo isso são características
que habitam em nós, né? E que nós crescemos com um sonho a realizar no mundo. O mundo que em nossa volta traz tantos percalços, né? Nós vivemos uma época de pandemia em que o mundo inteiro sofre com esse vírus, né? Nós vemos notícias no mundo muito tristes, como recentemente a explosão que houve no Líbano, né? Nós vivemos num mundo, muitas vezes, cheio de egoísmo, cheio de violência, cheio de maldade. Nós vivemos num mundo onde, como a própria palavra de Deus nos disse, o amor de várias pessoas esfriou, né? Por outro lado, nós vivemos num mundo que busca descobertas. Recentemente, mais uma espaçonave foi enviada ao espaço em busca de vida inteligente em outros planetas. Tudo isso são características do mundo em que nós vivemos, né? Tudo isso são coisas que a gente presencia, tudo isso são coisas que a gente vive diariamente. Mas aí surge um questionamento, surge uma pergunta: o que significa o mundo para o cristão? Se eu quero realmente ser discípulo de Cristo, como eu tenho que agir diante do mundo em que eu vivo? Qual a posição do cristão? O que um discípulo de Cristo deve fazer no mundo? Nós vivemos nesse mundo. Jesus, em João 17,15, ele disse o seguinte, né, o capítulo 17 de João, Jesus ele está orando. Né, todo o capítulo 17 de João é uma oração que Jesus fez, né, conversando com Deus. Né. Primeiro Jesus ora por ele mesmo, em seguida Jesus ora por seus discípulos, e no momento que ele está orando os seus discípulos, ele está pedindo a Deus para que proteja os discípulos, para que cuide deles, né, para que o acompanhe, para que os guarde. E aí o versículo 15 é bem interessante, porque Jesus diz assim, não o peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno, né, mas que os proteja do mal. Né. Então Jesus sabia que nós íamos viver neste mundo. Tem como, né, um cristão se isolar e dizer, não, eu não sou desse mundo, não vou viver. Não, não existe isso. Nós vivemos nesse mundo. E aí, como nós devemos viver neste mundo? Aí esse é o nosso primeiro ponto de hoje. Inconformismo. O que significa isso? Inconformismo. A palavra em si significa que eu não vou me conformar com algo. É exatamente isso. Mas eu não vou me conformar com o quê? Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês através de um vídeo o que significa inconformismo para o cristão. Tá bom? Solta aí. Não é porque todo mundo está fazendo que nós vamos fazer, porque nós não somos todo mundo, nós somos cidadãos dos céus. Amém? Quem quiser fazer, que faça. Você tem que definir nessa sua vida se você é termômetro ou se você é termostato. Termômetro é um aparelho que serve para medir o ambiente. E o termostato é um aparelho que determina em que ambiente ou que temperatura o ambiente fica. Certo? Quem é você? Você fica e mede apenas a temperatura do ambiente? Ou você diz que temperatura o ambiente fica? Esse dia, eu moro lá em Xerém, uma grande metrópole no Rio de Janeiro, certo? Grandes arranha-céus, uma coisa fantástica. E lá tem uma lanchonete muito requintada, quase um Starbucks, certo? Numa esquina, lá a gente toma um café num copo de geleia e faz aquele pão na chapa que a gente não limpa direito, então vem aquela silhueta assim, no pão. Aquilo é gostoso demais. Se limpar, estraga. E eu chego lá todo dia para tomar um café quando eu estou lá. Cheguei esses dias, tinha uns 4 ou 5 amigos conversando, e eu passei por eles e vi que eles estavam falando de mulher. Peguei fulano, saí com o menino, gostosinho, essas coisas assim. E a gente se converte, mas não fica surdo. Passei e escutei o comentário malicioso dos irmãos. Fui até o balcão, pedi meu café, a mocinha já sabe, o café, o pãozinho, e falei, vou experimentar. Peguei, entrei no meio deles e disse, bom dia, gente. Estão falando de quê? Aí um deles falou assim, deixa para lá, pastor, como é que está a igreja?
Você precisa definir se o ambiente, certo, ele muda quando você chega ou se você acaba se adaptando ao ambiente. Seja na faculdade, seja onde quer que você for. Não é porque os outros estão fazendo que nós vamos fazer. Eu não sou todo mundo. E acabou o problema. Eu não é. Viram só? Então, você é termômetro ou é termostato? Você está influenciando ou está sendo influenciado? É isso que significa inconformismo. Não se deixar influenciar pelos padrões do mundo. Alguns padrões do mundo. Romanos capítulo 12 diz o seguinte, no verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que significa o inconformismo. É não se amoldar, não se influenciar aos padrões do mundo. O que significa os padrões do mundo? Por exemplo, a mentira, para muitas pessoas aí, é uma coisa natural, é uma coisa informal, é uma coisa que, se for uma mentirinha pequena, não prejudica ninguém. Mas a Bíblia condena a mentira. Tem vários textos bíblicos que condenam a mentira. Efésios 4:25 diz bem claro: portanto, cada um de vocês abandone a mentira e fale somente a verdade. Está lá. E para os padrões do mundo, uma mentirinha, eu vou mentir, é por uma boa causa. Não existe mentira por boa causa. Esse é só um exemplo dos padrões do mundo que o cristão não deve se conformar, não deve se amoldar. Então é isso que significa inconformismo. O ser discípulo, o cristão, ele não pode se conformar com certos padrões que o mundo hoje pratica. Ele não deve se amoldar, se deixar influenciar. Como nós vimos no vídeo, ele precisa ser o influenciador. Ele é que precisa determinar a temperatura do ambiente. Ele precisa ser um termostato. Chega chegando, Chegou e disse: eu sou eu, boi no lambe, gato bebe leite. É isso aí. É aquela pessoa que quando chega todo mundo olha e diz: eita, ali vem um homem de Deus. E não aqueles. Muitos cristãos são chamados até de cristão 007. Ninguém sabe que ele é crente. Por quê? Porque se amolda aos padrões do mundo. Se amolda aos padrões do mundo. Nós vamos ver uma dinâmica que vai exemplificar melhor isso. Tá bom? Vocês sabem que não pode faltar a dinâmica da Larissa. Vem pra cá, vem pra cá. Muito bem. Bom dia, irmãos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. A dinâmica de hoje, eu vou precisar de umas ajudantes, Eu vou chamar aqui a minha primeira ajudante. Pode vir, minha primeira ajudante, vem aqui rapidinho. Essa daqui é a minha primeira ajudante, ela vai ficar com essa folha branca, tá? Essa folha branca, ela está representando nós como cristão, tá? Está representando a sua vida com Cristo. Que nossa vida, ela deve ser assim, branca, limpa, sem mancha, tá bom? Então, ela vai representar aí, no caso, como o cristão deve ser. Agora eu vou chamar minha segunda ajudante aqui. Pode vir minha segunda ajudante. Vai ficar do lado dela lá. Muito bem. E essa daqui, gente, no caso, essa folha colorida aí, ela vai representar o mundo, O mundo com a sua beleza, com as suas oportunidades, Com as oportunidades que o mundo traz. Festa, diversão, namoro sem compromisso, ficar, entre tantas outras coisas que o mundo oferece, que diz que é bom, para nós, e que chama realmente a nossa atenção, porque pela beleza, pela forma como é nos repassado. E aí, o que acontece? Eu vou aqui, essa cola, ela vai representar
o que o mundo vai oferecendo para essa pessoa, né, para esse cristão aqui, ó. Ela vai oferecer muitas coisas, né, que ela vai considerar boa, né, que vai dizer, olha, vem, aí vai sendo influenciado pelos amigos, ouve essa música aqui, vamos para uma festa. Ah, é legal, é rapidinho, né? Toma aqui essa bebida aqui, todo mundo está bebendo, por que você não vai beber? Né? Ah, vamos ficar até mais tarde ali numa festa. Fica com o garoto, né? Rapidinho, não vai ter compromisso, não vai precisar casar. Tá? Vem trabalhar, vamos trabalhar lá no shopping até não sei que horas e não ter compromisso com nada. Entre outras coisas que o mundo pode estar oferecendo e que você vai ficar ali, né, recebendo, ouvindo essas influências de fora, do mundo, de Satanás, querendo realmente tirar você, não deixar você branquinho, né? Então, o que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos juntar e elas vão apertar aqui, vai apertando aqui, uma na outra, que isso que elas estão fazendo é o que ela está recebendo aí, né? Toda a influência, e aí ela está parada, sem reagir, muitas das vezes sem procurar o seu líder, sem procurar os seus pais, recebendo ali o tempo todo aquela influência dos amigos, ouvindo aquelas coisas para tirar ela. Ah, não fica, por que tu fica indo para a igreja? Domingo vamos para o aniversário, vai ter um aniversário top. Olha, para que tu vai para a igreja? Domingo de manhã, para que tu vai acordar cedo para ir para o seminário? Não faz isso não. Tu trabalha a semana todinha, para que acordar cedo? Entre outras coisas que o mundo vai colocando, né? E aí vai influenciando aí, vai apertando. Era para vocês estarem apertando aí. Isso. E aí, depois de um tempo, o que acontece? Eles não conseguem, né? Ela pode até querer tirar, né? Querer sair, mas o que vai acontecer? Não vai conseguir, né? Por quê? Porque vai estar colado, né? Vai estar ali realmente influenciado pelo mundo. E o que vai acontecer? Você não vai conseguir, não é verdade, sair muitas das vezes. E muitas das vezes não vai dar mais tempo, porque Jesus, ele está voltando. E a gente precisa o tempo todo buscar ele, não nos conformar com esse mundo, né? E simplesmente buscar a Deus todos os dias. Nós vivemos, como o Osmilson falou, nós vivemos nesse mundo, nós não temos como sair desse mundo, mas nós não precisamos nos conformar com esse mundo. As coisas que tem de errado, a mentira, enganar os outros, né, a corrupção, eu não preciso aceitar isso. Eu posso realmente ser uma pessoa que faz a vontade de Deus nesse mundo, que leva a palavra do Senhor, que fala a verdade, independente do que vai acontecer, né? Realmente falar a verdade, porque Deus é verdade. E é isso, gente, a dinâmica. Muito obrigada aí pelas minhas participantes, né? Muito obrigada e até a próxima. Muito bem! Viram só aí, gente? Não se amoldem aos padrões deste mundo, né? Continuemos a dar exemplos e ser exemplos, né, na vida das pessoas que nos rodeiam, através das nossas atitudes, através das nossas ações e através das nossas palavras, né? Sendo muitas vezes contrário aos padrões do mundo. Então é isso que significa inconformismo, que é o nosso primeiro aspecto de hoje. Mas não para por aí. Exatamente, né? Não para por aí. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é mais ou menos esse aqui, né? Muitas vezes nós nos olhamos diante do espelho, né? E o que nós vemos? Qual a imagem que nós vamos ver quando nós nos olhamos no espelho? O que nós estamos vendo? Nessa imagem está sendo refletido o rosto de Cristo. Isso significa que nós devemos ser semelhantes a Cristo. Ou seja, uma das características do discípulo é a semelhança com Cristo. O que significa ser semelhante a Cristo? O que significa se parecer com Jesus? Romanos 8:29 diz assim, ó: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a Bíblia ela traz um texto que nos mostra que o desejo de Deus é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Como diz uma música infantil, né? Amar como Jesus amou, né? Falar como Jesus falou, né? Viver como Jesus viveu, né? Sorrir como Jesus sorria. Né? É isso que significa ter a semelhança com Cristo. Né? Um outro texto que eu gosto muito está lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que diz assim, ó: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Nós estamos sendo transformados. Nós estamos sendo transformados diariamente através do Espírito Santo, para que nós nos pareçamos com Cristo. Eu sei que não é fácil, claro que eu sei. É difícil demais. Por quê? Porque Jesus era perfeito, né? Mas nós devemos procurar fazer isso. Né? Paulo certa vez diz, sejam imitadores de Cristo como filhos amados. Então, ter a semelhança com Cristo, se parecer com Cristo, é ter as mesmas atitudes. É pedir a Deus que nos dê a sabedoria para viver como Jesus viveu. E como é que Jesus viveu? Sabe não? Vou mostrar para vocês nesse nosso próximo vídeo, tá? Solta aí, rapaziada. O reino dos céus é como um tesouro enterrado no campo. E quando se acha esse tesouro, mestre, essa mulher foi pega em flagrante ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O que o senhor diz, mestre? Ele quer testá-lo. É armadilha. Me disseram que você prega de acordo com a lei de Moisés. Tem uma resposta, Nazareno? aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Caifás! Há algum homem aqui que a condene? Nenhum, meu senhor. Nem eu. Siga o seu caminho. E a partir de agora não peque mais. Muito bem! Viram só a atitude de Jesus diante de uma situação como essa, né? Esse foi um episódio descrito em João, capítulo 8,
que a maioria das pessoas conhece. E muitas vezes, nós, nos dias atuais, em vez de nos parecermos com Cristo, nos parecemos com aquelas outras pessoas que levaram a mulher lá para os pés de Jesus. Muitas vezes, em vez de nós amarmos, nós condenamos. Muitas vezes, nós somos expert em julgar as pessoas pelas atitudes, mas temos uma dificuldade muito grande de perdoar. Muitas vezes nós estamos nos parecendo mais com os fariseus, com as pessoas do mundo, do que com Cristo, por causa de atitudes como essa. O mundo, como nós vimos ali no primeiro ponto, ele prega coisas alheias ou contrárias ao amor. O mundo, na maioria das vezes, ele prega coisas do tipo, cada um por si e pronto. Nos parecermos com Cristo é diferente. Nós temos que ir na contramão daqueles padrões. Por quê? Porque nos parecer com Cristo reflete o amor. Cristo, ele prega o amor. Mas não vou falar muito do amor não, porque o amor é um dos tópicos da próxima aula. Estou só dando um spoiler aqui, tá? Mas na próxima aula a gente vai falar bem do amor. Mas é uma das características da semelhança com Cristo. O amor. Então a Bíblia, ela nos orienta a seguir os passos de Jesus, a imitar a Jesus. O que Jesus estiver fazendo, a gente vai fazer. O que Jesus faria nessa situação? Para a gente fazer. Para a gente entender melhor o que significa isso, nós vamos fazer mais uma dinâmica. A dinâmica da Larissa. É isso aí. Só que dessa vez, não, ela não vai vir aqui no palco, não. Ela vai falar com vocês diretamente. Quer ver? Solta aí! E vamos lá para a dinâmica da Larissa. E hoje nós vamos falar sobre semelhança com Cristo. Para ser semelhante com Cristo, uma das coisas importantes para a gente é ser imitador de Cristo. Ou seja, imitar os seus passos, imitar aquilo que ele faz, E para a dinâmica de hoje, nós vamos fazer um momento mais reflexivo. E aí eu vou utilizar essas canetazinhas aqui, tá? É como se fosse Cristo e um de nós, e esse caderno, tá? E aí nós vamos escrever aqui, Primeiro vamos fazer aqui, ó, o caminho, Estamos seguindo, aí você verifica que os caminhos, eles ficam o quê, ó? Imitados, coerentes um com o outro. Por quê? Porque eu tô imitando aquele com quem eu estou andando, e para isso nós precisamos estar o quê, ó? Juntinhos, Então, se eu faço assim, ó, Jesus amou, Jesus perdoou, tá? Então nós ficamos juntinhos, Por quê? Porque para me imitar alguém, eu preciso estar junto, eu preciso estar próximo, eu preciso conhecer, aquela pessoa. E para isso a gente conhece se a gente estiver próximo, bem juntinho, não é verdade? Então, Paulo, ele chegou até a dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Então, por quê? Porque ele imitava Cristo, ele andava perto das pessoas para as pessoas imitarem ele. Se as pessoas imitassem ele, as pessoas estariam imitando também a Cristo. Mas para isso ele precisaria conhecer bem Cristo. E para nós conhecermos bastante o nosso Deus, nós precisamos disso aqui, ó. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer as características do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, Nós precisamos estudar. E aí lá em 1 Coríntios 11:1 diz assim: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, Como eu falei para vocês. Então, que nós possamos a cada dia sermos imitadores de Cristo, e através de nós estarmos imitando a Cristo, as pessoas que estão à nossa volta, que estão sempre ali conosco todos os dias, elas também possam acabar
sendo nós imitadores como nós somos de Cristo. Dessa forma nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não posso ser semelhante a Cristo, porque Cristo foi só um, só Ele é perfeito, eu não posso ser que nem Cristo. Mas nós podemos imitar todos os passos que Cristo deu, porque Cristo, ele veio como homem, ele veio como ser humano, né, nesse mundo, passou pelas dificuldades que muitas das vezes nós passamos. Então, nós precisamos conhecer o nosso Deus e imitar cada característica dele. É essa dinâmica de hoje que nós possamos refletir, que nós possamos ser cada vez mais imitadores de Cristo. Enfim, que possamos tornar isso um hábito. Sempre pensar como Jesus. Viram só? Se parecer com Cristo. Procurar refletir as atitudes de Cristo nas nossas vidas. Cristo morreu por nós. Mas Ele ainda vive em cada um de nós através das nossas atitudes. É isso que significa semelhança com Cristo. Não vamos perder não, nem vamos cochilar. Inconformismo, semelhança com Cristo. Mas não acaba por aí não. Nós temos mais um. Que é isso? O ser humano, ele nasce, cresce, constitui família, envelhece, e a outra parte aqui não coloquei não, mas vocês sabem o que acontece. É, isso mesmo. O que isso tem a ver com os aspectos relevantes do discípulo? O que isso tem a ver com o ser discípulo? Deixa eu ajudar vocês. O discípulo, ele precisa ter maturidade. Maturidade. Mas qual maturidade? Existem diversos tipos de maturidade, certo? Existe a maturidade física, que é aquela em que o nosso corpo ele se desenvolve, né? São as transformações que ocorrem no corpo, né? Essa é a maturidade física. Nós temos também a maturidade intelectual. O que é a maturidade intelectual? É quando a gente tem uma mente disciplinada, a gente tem uma cosmovisão coerente, né? O nosso intelecto ele começa a visualizar as coisas de forma diferente, né? A gente começa a pensar de forma diferente, né? A nossa inteligência em si, a forma como a gente vê as coisas. Eu sei que vocês já ouviram a expressão do tipo, fulano é tão imaturo, ele não consegue entender isso que aconteceu, ele não tem maturidade para isso. Isso é a maturidade intelectual. Nós temos também a maturidade moral. O que é a maturidade moral? É aquela em que nos ajuda a discernir o bem do mal. Ajuda a discernir uma situação, o que é bom e o que não é. Isso é a maturidade moral. Nós temos também a maturidade emocional. O que é a maturidade emocional? É aquela que tem uma personalidade equilibrada. A maturidade emocional é que nos ajuda a ter um relacionamento. É na maturidade emocional que a gente passa a ter um relacionamento. É na maturidade emocional que a gente começa a assumir responsabilidades. A gente tem um emocional forte para certas situações. Existe essa maturidade também, mas não é de nenhuma dessas maturidades que eu quero me referir nesta manhã. A maturidade que eu quero compartilhar com vocês é a maturidade espiritual, a maturidade cristã. É aquela em que o cristão ele passa a entender o real propósito da vida dele aqui na terra. A maturidade cristã é aquela em que o cristão ele passa a entender que as dificuldades fazem parte da sua vida, né?
A maturidade cristã faz o cristão entender que a vida não é feita só de bênçãos. A maturidade cristã faz a gente entender que a teologia da prosperidade, ela não funciona. Não foi para isso que Deus nos chamou. Então essa é uma das características do ser discípulo. A maturidade, mas a maturidade espiritual. Nós tivemos aqui um outro momento, uma disciplina, que o título da disciplina era Idade Espiritual. E lá na disciplina a gente abordou bem a ideia e as fases da idade do cristão. O cristão ele começa bebezinho, depois ele fica criança, adolescente, jovem e por fim ele chega na idade adulta. O tempo para isso varia de pessoa para pessoa, mas é dessa maturidade que eu estou me referindo, a maturidade cristã, onde o cristão ele passa a entender por que ele está nesse mundo, ele passa a entender por que Deus o chamou para fazer parte dos seus discípulos. Então a maturidade cristã é uma das características bem relevantes para o discipulado, para o ser discípulo. Quer entender melhor isso? Vamos ver mais um vídeo que explica o que significa essa maturidade. Vamos ver aí. Solta aí, galera. Bom, gente boa, eu quero contar uma história aqui, interessante. Uma vez eu estava fazendo consultoria numa empresa e um sujeito perguntou para mim assim: ô Ebenezer, você é um cara tão inteligente, por que você é pastor? Aí eu podia ter dado uma outra resposta para ele, mas eu resolvi pegar um guardanapo e desenhar essas duas colunas aqui, que são duas réguas. E eu falei assim: pois é, fulano de tal, eu vou lhe explicar da seguinte forma. Todos nós temos na nossa cabeça duas réguas, e eu imagino que você também tem. Uma é a régua dos pecados, e a outra régua é a régua das boas obras, ou da religiosidade, ou da religião. E como é que a gente mede os pecados? A gente começa o ano assim, ó. A gente vai pecando, peca, e aí a gente fez 1000 pecados. Aí vai chegando perto do carnaval, aí vai peca, perto do carnaval, fevereiro, entendeu? Dá já 3.000. Né? E a gente continua o ano pecando. Aí ele estava lá do outro lado da mesa, ele riu, né? Mas aí chega a Páscoa. E aí a Páscoa, aqui que a gente diz assim: fui na missa. Entendeu? E a gente acredita então que ao ir fazer um ato de religião ou dar uma boa obra, então desse lado os pecados são contados assim aos milímetros, entendeu? São 3.000 do lado de cá. Agora, do lado de cá, uma coisa que a gente faz de bom deve cobrir uma multidão de coisas do lado de lá. Aí, se eu for no Natal, por exemplo, de novo, né, eu já devo cobrir uns outros milhares de coisas erradas aqui. Aí eu virei para ele e falei assim: pois é. Agora, você já imaginou que 1 segundo depois da morte, nós estamos na presença de Deus e Deus diz assim: olha, só existe uma régua. Ou seja, do lado de cá tem esse monte de pecados, mas do lado de cá, meu amigo, tem só uma quantidade mínima aqui de boas obras, que elas não cobrem de forma alguma os milhares e milhares de pecados que nós fazemos. Aí ele falou um palavrão, falou: então estou perdido, porque eu desenhei aquilo que estava claramente na cabeça dele, né? Que está na cabeça de nós todos, né? Então, por isso que eu falei assim, nós não precisamos, falando com ele, né, ter duas réguas. O que nós precisamos é ter uma cruz. O Senhor Jesus Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados. E nós precisamos, então, como pessoas que o seguem, né, nos ajoelhar diante dele e dizer: Senhor, nós te amamos, nós te aceitamos, nós te seguimos.
essa é a nossa resposta. Então, fulano de tal, que eu estava conversando com ele, falei assim, respondendo a sua pergunta, em primeiro lugar, eu sou cristão, eu resolvi seguir a Cristo. E eu ainda faço boas obras, mas eu não estou tentando fazer a boa obra cobrir os meus pecados. Eu aceitei Jesus como aquele que cobriu todos os meus pecados. Agora, o fato de ser pastor é só um detalhe, porque eu resolvi, então, como cristão, falar para muita gente essa coisa boa, que é Jesus que pagou por todos os nossos pecados, como eu estou falando para você hoje. Viram só? Maturidade é isso. É a gente entender o nosso real propósito aqui na Terra. Né? É a gente entender a essência do amor de Deus. Né? É a gente entender que as dificuldades, elas fazem parte da nossa vida. É a gente entender que a nossa vida não tem duas réguas, como foi falado no vídeo. É a gente entender que a vida do cristão, ela só tem uma régua. E que tudo que a gente faz de bom nesta vida não é para compensar aquilo que a gente faz de ruim. A maturidade cristã faz a gente entender por que nós estamos nesta terra. Né? Não é fazer beicinho, né? Não é fazer beicinho, né? É definir prioridades, né? Estabelecer conquistas. E a gente entender e aplicar, a partir desse entendimento, quais são as prioridades nas nossas vidas. Né? E como a palavra de Deus nos orienta, buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Né? Uma das promessas de Deus é que Ele sempre vai estar com a gente. Né? Nunca vai nos esquecer e nunca vai nos abandonar. É isso aí. Mas não para por aí, gente. Não para por aí. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, essa imagem bonita, né? Essa imagem bonita que eu coloquei aí, reflete a criação de Deus. Né? Deus, Ele criou tudo que existe à nossa volta. Né? É nisso que nós cremos. Né? Nós cremos nisso. Né? Nós cremos que Deus criou tudo isso que está à nossa volta. Né? Nós cremos na Bíblia, e a Bíblia diz que a primeira criação de Deus foi um paraíso. Deus criou tudo em 6 dias. Né? E tudo muito bonito, né? Tudo muito belo. Né? Se a gente for contemplar a criação de Deus é uma coisa muito espetacular. A criação de Deus é uma coisa muito sensacional. Né? Se a gente for observar realmente as coisas que Deus criou, a gente fica boquiaberto. Né? Se a gente for observar realmente como é que funciona a criação de Deus, é uma coisa assim, espetacular, uma coisa sensacional. Eu fico impressionado com a criação de Deus. Aí eu separei um pequeno trecho de um vídeo, né, que mostra, além da singularidade, da complexidade da criação de Deus. Né? E como que Deus criou tudo perfeito. Né? E como que Deus criou tudo assim de forma especial. Né? Nesse pequeno vídeo, a gente vai ver uma criação de Deus e como que ela funciona. Para a gente entender como essa criação ela foi especial. Solta aí esse próximo vídeo. Mas vamos ver o animal mais alto do mundo. A girafa mede cerca de 5,5 metros. Para enviar o sangue por aquele longo pescoço, contra a gravidade, a girafa dispõe de uma poderosa bomba, seu coração. O coração da girafa chega a medir 76 centímetros. Uma poderosa bomba. Tudo vai bem na vida da girafa até que essa criatura de 5,5 metros decide que precisa beber água.
Então ela abaixa a cabeça para alcançar a água, e daí temos um problema. Em vez de bombear contra a gravidade, seu coração agora bombeia a favor. E então o coração, ele se contrai e o sangue é projetado com força pelo pescoço abaixo, atinge o cérebro e estoura os miolos. E acabou o cérebro da girafa, entendeu? Ela está morrendo e pode estar pensando, eu preciso evoluir para resolver o meu problema. Quando eu me abaixo para beber água, eu estouro os miolos. E sabemos que animais mortos não evoluem. Mas seu cérebro não estoura, porque quando ela abaixa sua cabeça, existem pequenas válvulas que se fecham ao longo da artéria do pescoço. Mas a pressão sanguínea no segmento após a última válvula ainda seria suficiente para estourar as arteriolas de seu cérebro, mas o sangue não entra no cérebro. O último segmento, que fica sob o cérebro, age como uma esponja. E essa esponja expande suavemente, permitindo ao animal beber água sem danificar o cérebro. E então aparece uma zebra correndo ao seu lado, mas a girafa ignora. Mas depois vem um leão. Opa, esse bicho quer me comer. É melhor eu dar o fora. A propósito, como ela sabe a diferença? Evolucionistas não nos explicam isso, mas o fato é que o leão chega, vai comer a girafa, e então ela se levanta, corre uns 5 passos e desmaia, com pouco oxigênio em seu cérebro. O leão aproveita a girafa desmaiada e a devora. E aí a girafa pensa, preciso evoluir aqui. Eu desmaio quando me levanto muito depressa. Mas obviamente ela não desmaia. Por quê? Porque Deus a criou. Quando ela levanta a cabeça, as válvulas da artéria do pescoço se abrem. A esponja sob o cérebro esvazia suavemente o sangue oxigenado para dentro do cérebro. Há também válvulas que se fecham nas veias que descem pelo pescoço. Quando a girafa começa a correr, tudo está bem. A pressão do sangue está normal. Bom, como isso evoluiu? Ela precisa de todas essas partes juntas ao mesmo tempo de uma vez ou estará morta. Então, a girafa é mais um exemplo de projeto. Ela precisa de um projetista que a construa do jeito que ela é. Viram só? É impressionante, né? Eu, para falar a verdade, antes de ver esse vídeo, eu ainda não tinha parado para pensar nisso. Porque às vezes nós, quando estamos deitados, estamos com a cabeça baixa e nos levantamos de uma vez, dá uma tontura. É ou não é verdade? Eu sei que você já fez isso alguma vez, não já? Não dá aquela tontura? É. Por quê? A explicação é essa do vídeo, a falta de oxigenação no cérebro, que dá essa tontura. Por quê? Porque o nosso corpo estava na horizontal, né? O coração ele começa a controlar os batimentos para regular o sangue que vai para o cérebro. E aí quando a gente se levanta de uma vez, até ele conseguir mandar lá para cima agora, que a cabeça está lá em cima, contrário à gravidade, demora um pouco e às vezes a gente fica, né? Aí imagina a girafa com o pescoção daquele tamanho, daqui que chega sangue no cérebro. Já pensou, cara? E com ela não acontece isso. Você não vê a girafa tonta porque levantou a cabeça de uma vez. Não. Porque Deus fez assim. Né? Deus ele teve um cuidado ao criar cada uma das coisas. Vou repetir. Deus ele teve um cuidado ao criar cada uma das coisas. Né? E ele pede isso também para os seus discípulos. Né? O que ele pede com os seus discípulos? Ele pede que nós tenhamos cuidado com a criação. Deus ele fez tudo com tanto cuidado, Deus ele fez tudo com tanto amor, Deus ele fez tudo com tanto carinho, que ele pede que nós também façamos o mesmo. Deus ele pede que os discípulos tenham cuidado com a criação. O que significa ter cuidado com a criação? Às vezes as pessoas perguntam, né, o que significa ter cuidado com a criação? Por exemplo, os seguidores de Cristo, eles devem escolher formas sustentáveis de energia quando viável, desligar aparelhos em desuso, evitar consumo demasiado, desperdício desnecessários e reciclar o máximo possível. Por exemplo, fazer um gato. Desviar a energia, né? O famoso gato.
Isso é crime, né? Pela lei dos homens, isso é crime. Mas isso não é cuidado com a criação. Não, isso não é cuidado com a criação. Cuidado com a criação é você ter cuidado com tudo aquilo que Deus criou. Cuidado com a criação é você valorizar tudo aquilo que Deus fez, né? Desde os animais, as plantas, né? É não poluir os rios, é não jogar lixo nas rodovias, né? Às vezes você vai viajando de carro, né? Tá ali dentro do carro comendo aquele sanduíche, então que delícia, maravilha. Terminou, pegou o guardanapo, limpou a boquinha aqui, abriu a janela do carro e... Não, isso não é cuidado com a criação. Não é cuidado com a criação, né? Jogar lixo nos rios, nos mares, isso não é cuidado com a criação, né? Deixar a torneira aberta quando está escovando os dentes, isso não é ter cuidado com a criação. São atitudes simples que demonstram o cuidado que nós temos com a criação. E Deus, Ele pede isso. Deus, Ele pede que nós tenhamos cuidado com a criação. Deus deseja que o nosso cuidado com a criação reflita o nosso amor pelo Criador, né? Quanto mais cuidado nós tivermos com a criação que Deus fez, mais amor a gente demonstra por aquele quem assim o criou. Uma forma como a gente cuida. Quando você recebe um presente de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, né? Você recebeu aquele presente, aí está ali. Você tem muito cuidado com aquele presente, né? Você diz até assim quando alguém lhe pede: não, isso aqui eu não posso dar não, porque isso aqui é presente. É ou não é verdade? É. Por quê? Porque você ama aquela pessoa que lhe deu aquele presente. Então você cuida daquele presente. Às vezes nem tanto porque gosta do presente, mas mais ainda porque gosta da pessoa que deu o presente. Já viu aquelas que dizem assim: eu tenho isso aqui, já está com não sei quantos anos, foi minha avó que me deu. Isso aqui tem um valor sentimental. Olha só, valor sentimental. Por quê? Porque você ama aquela pessoa que deu. Então você valoriza isso por amor àquela pessoa que fez. É isso que Deus quer que nós façamos, né? É isso que Deus quer que nós façamos com aquilo que Ele criou. É isso que significa ter o cuidado com a criação. Não vai se perder não, tá? Não vai se perder não. Estamos chegando no finalzinho. Repetindo. Falei para vocês que eram 5 aspectos relevantes. Já falamos de 4. Falei que ia ser com anestesia, rapidinho. Inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade e cuidado com a criação. E aí, um último aspecto que eu quero abordar com vocês hoje é esse aqui: simplicidade. O que significa simplicidade? O que significa ser simples? Simplicidade, ela vem de simples. O que significa ser simples? Eu coloquei aqui a imagem de uma fazenda, porque entendo eu que as pessoas que vivem em cidades menos habitadas, às vezes no interior, elas levam uma vida simples, não pela condição financeira, né? Elas levam uma vida simples, muitas vezes, pode até se dizer, pela ingenuidade talvez, né? Mas pela forma como elas acolhem as pessoas. No interior, passa uma pessoa desconhecida, para numa das casas, pede um copo com água. A pessoa daquela casa, hospitaleiramente, não oferece só a água. Chega e diz: meu amigo, desce aí, rapaz, senta aí, bora bater um passo, quer tomar um cafezinho, um pedacinho de bolo? Oferece muito mais do que o que a pessoa pediu, né? Às vezes a gente não faz isso aqui na cidade por medo, devido à violência, mas muitas vezes é por negligência mesmo, né?
Então, a simplicidade que faz parte das características e dos aspectos de um ser discípulo é aquela em que você ajuda as pessoas, né? Em que você compartilha o que você tem, né? Você é simples não é pelo que você tem, mas por não dar tanta importância, tanto valor, tanto amor àquilo que você tem. Você valoriza as suas coisas, mas está disposto a compartilhar essas coisas com outras pessoas. Era assim que acontecia na igreja primitiva, né? Lá no livro de Atos, o livro vai registrar que os discípulos, eles vendiam suas propriedades, pegavam o dinheiro e davam para os discípulos para investir na obra de Deus. Não estou dizendo, meus irmãos, não estou dizendo que vocês vão vender tudo que vocês têm aí e vir deixar aqui na igreja. Não é isso. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que a gente precisa valorizar mais as pessoas do que as coisas que nós temos, né? Nós vivemos num mundo em que as pessoas, de um modo geral, amam as posses e usam as pessoas. E era para ser o contrário, né? Era para amar as pessoas e usar as coisas. E, infelizmente, a maioria das pessoas, nos dias de hoje, amam as coisas e usam as pessoas. A simplicidade que faz parte das características de um ser discípulo é amar as pessoas e usar as coisas para trazer felicidade na vida dessas pessoas. Outro dia eu li um texto, achei bem interessante, e eu queria compartilhar esse texto com vocês. O texto diz assim, ó: dia desses, chegou um e-mail, né, daqueles que as pessoas enviam para os seus amigos, né, e os dizeres, eles me chamaram a atenção. Dizia o seguinte: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, fazer uma refeição mais ou menos, ter um transporte mais ou menos. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, corremos o risco de nos tornar uma pessoa mais ou menos. A tônica da mensagem é interessante. Por quê? Porque nos chama a atenção para uma realidade muito comum nos nossos dias. A realidade da omissão, da falta de amor. E quando Jesus nos pede para desenvolvermos a simplicidade nas nossas vidas, Ele pede para nós desenvolvermos o amor. Não mais ou menos, mas mais, bem mais. É isso que Jesus pede para que nós façamos. A razão de ser discípulo é o amor. Mas, como eu falei para vocês, será abordado na próxima aula, né? As características de hoje são essas: inconformismo, não nos conformarmos com os padrões do mundo, desenvolvermos a semelhança de Cristo, nos parecermos com Cristo nas nossas ações, nas nossas palavras e nas nossas atitudes, termos maturidade, mas uma maturidade espiritual, aquela maturidade que nos faz compreender por que estamos nesse mundo e por que temos que priorizar Deus em nossas vidas. Ter cuidado com a criação, porque quando nós temos cuidado com a criação, nós demonstramos o cuidado com o Criador. Quando nós cuidamos da criação, nós demonstramos o nosso amor pelo Criador.
E por fim nós abordamos a questão da simplicidade. Traduzindo, ser simples não é ser pobre. Esqueçam isso aí, não estou falando isso. Ser simples não é ser pobre. Ser simples é não se apegar aos bens materiais. É você ser capaz de compartilhar com aqueles que precisam mais que você. Nessa primeira parte, nós queríamos abordar esses aspectos. Ou seja, o que nós devemos fazer para ser discípulo? Eu sei que não é uma tarefa fácil, gente. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. É difícil demais. Mas é possível. É possível. E na próxima aula nós vamos abordar outros aspectos que caracterizam o discípulo. Não perca a próxima aula. Mas antes de encerrar, eu queria destacar aqui duas coisas. Ser discípulo requer motivação e foco. Qual tem sido a sua motivação e o seu foco? Qual tem sido a sua prioridade? O que tem motivado você nos dias de hoje? Qual que é o seu principal objetivo? Qual que é o seu foco? Quando nós temos foco e quando nós temos motivação, nós fazemos de tudo para atingir o nosso objetivo. E se nós tivermos foco e tivermos motivação, nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Vocês querem ver um exemplo de foco e de motivação? Fazer o possível para atingir o seu objetivo? Vejam só, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Solta aí, galera. Viram só aí? Fez de tudo para atingir o seu objetivo. Embora não tenha conseguido no finalzinho, né?
E é essa reflexão que eu trago para você nesta manhã. Qual que é a sua motivação? E qual que é o seu foco? Você tem procurado desenvolver esses aspectos que caracterizam o ser discípulo de Cristo? Não precisa responder agora não. Só reflita. Só reflita, porque na nossa próxima aula nós vamos abordar outros 5 aspectos. Eu queria agradecer a sua paciência, a sua audiência. Obrigado por estar investindo esse tempo na palavra do Senhor. Obrigado por nos permitir entrar na sua residência nessa manhã de domingo, trazendo uma mensagem de amor, uma mensagem enviada por Deus, para que nós possamos melhorar ainda mais a nossa vida aqui neste mundo. Eu queria pedir só que você fechasse os seus olhos para a gente fazer uma oração e depois a gente encerra a nossa aula. Oremos. Pai de amor e bondade, nós te damos graças por mais esse dia. Obrigado a Deus pela porção da tua palavra. Obrigado a Deus pelos teus ensinamentos. Obrigado a Deus pela forma como o Senhor tem nos usado, nos orientado e nos guardado. Obrigado pela vida de cada um, ó Deus, que ouviu essa palavra nesta manhã. Continue a nos dar essa confiança, continue a nos dar essa proteção e continue a nos guardar, ó Deus. E prepara o nosso coração para mais um culto de celebração logo mais à noite. Gratos somos por tudo e pedimos o perdão pelas nossas falhas. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Valeu. Bom dia a todos e até a próxima.